Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Advogado do Diabo, do autor Maurice West. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com o crescimento e a divulgação do canal. E aqui na descrição do vídeo também eu sempre deixo o link para compras na Amazon. E comprando por este link você não paga nada mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão. Bom, gente, este aqui foi um livro que ele na verdade me escolheu. Eu fiz um vídeo aqui no canal escolhendo a minha próxima leitura pela leitura do primeiro capítulo. Então eu escolhi 5 livros, li os primeiros 5 capítulos desses 5 livros. E o livro que mais me fisgou, mais me pegou pelo primeiro capítulo foi justamente O Advogado do Diabo. E esse foi um livro que eu peguei para ler com uma imagem totalmente distorcida dele. Porque eu imaginava que ele era o livro que baseou o filme, né? Aquele filme super famoso chamado O Advogado do Diabo. Um filme de 1990 com Keanu Reeves. Enfim, gente, eu nunca assisti esse filme. Sei que é um filme super importante ali nos anos 90, é um clássico de suspense. O que mais que eu sei sobre esse livro, sobre aquele filme? Eu sei que eu acho que ele foi pro Oscar, enfim, gente, eu nunca assisti. E aí eu até tava com a ideia, né, vou ler o livro e vou assistir o filme. Mas na verdade não, esse livro aqui é outra coisa, né? O livro que inspirou aquele filme é um livro de 1990, autor Andrew Needham. Então, são coisas completamente diferentes. Este livro aqui, escrito pelo autor Maurice West, ele foi publicado no ano de 1959. E o Maurice West é um autor australiano. E aí, quando eu comecei a ler o livro, que eu vi que ele se passava na Itália, eu fiquei com a impressão de que o autor era italiano, mas na verdade não. Ele é australiano, de Melbourne. Ele viveu ali entre os anos de 1916 até 1999. E ele é um autor best-seller, ele teve ali muitos livros publicados, os livros dele foram traduzidos para muitos idiomas, então ele ficou bem famoso. Acho que os livros mais famosos dele é justamente O Advogado do Diabo e ele tem um outro livro chamado As Sandálias do Pecador, que também é bem famoso. Bom, uma coisa interessante a se destacar sobre o Maurice West é que ele cresceu numa família muito católica, ele chegou a estudar para ser padre, ele chegou a se ordenar ali, mas ele acabou desistindo ali na hora. E daí ele se alistou para o serviço militar, ele se alistou durante a guerra, e aí depois da guerra ele foi trabalhar numa rádio, onde ele ficou por 10 anos, até que ele começou a publicar os livros dele. Os primeiros não deram muito certo, e aí depois ele começou a trabalhar só com literatura. E vocês vão ver como que isso vai influenciar nos livros dele, principalmente aqui no Advogado do Diabo, porque aqui a gente tem a história justamente de um sacerdote. E ele vai contar a história de um sacerdote inglês chamado Blaise Meredith. E esse sacerdote, ele acabou de receber a notícia de que ele tem pouquíssimo tempo de vida, que ele tá com um câncer super agressivo. Enfim, ele tem alguns meses ali pela frente e ele se vê confrontado com a morte. Ao mesmo tempo, ele vai ser convidado por um outro sacerdote lá de Roma para ser o advogado do diabo num caso de canonização de um homem. O Meredith, ele foi a vida inteira um estudioso, ele se dedicou a vida inteira aos estudos da igreja, à igreja em si, e aí quando ele se vê confrontado com a morte, ele percebe que ele passou a vida inteira trancado dentro de uma biblioteca e sozinho, então ele é um homem muito solitário. E aí quando ele recebe esse convite, né, para fazer esse processo de canonização, participar desse processo de canonização, ele vê como uma oportunidade de ele ter acesso a pessoas, né, de ele conversar com pessoas, porque qual que é o objetivo do Meredith? Ele precisa ir para esse vilarejo. Existe um vilarejo no sul da Itália, na região da Calábria, que viveu um homem chamado Giacomo Nerone. Esse homem morreu já faz 15 anos, e ele está ali, as pessoas desse vilarejo consideram ele um santo, fazem oferendas, rezam para ele. Então a igreja está investigando para ver se realmente esse homem ele é um santo, se ele concede milagres. Eles precisam fazer essa investigação para ter um processo e aí eles decidirem se esse homem vai ser canonizado ou não. Bom, o papel do Meredith é justamente fazer o advogado do diabo. Então ele precisa ir para essa região e descobrir tudo que ele puder, de forma com que
ele seja contra essa canonização. Então ele precisa descobrir indícios de que esse homem, na verdade, não é um santo. Esse é o objetivo dele. O vilarejo para qual ele vai ser enviado se chama Gemello Minori, que é uma região, né, que se chama Monte Gemelli, que é uma montanha de duas pontas, né? Significa montanhas gêmeas. E essa região fica no sul da Calábria, então é uma região bem montanhosa e é onde fica esse pequeno vilarejo. É um vilarejo onde vivem pouquíssimas pessoas e ele é um vilarejo extremamente miserável. As pessoas que vivem nesse lugar são muito pobres. Quando ele chega nessa região, ele precisa descobrir quem foi esse homem, porque existem muitas poucas evidências, muitos poucos indícios de onde ele era, da onde ele veio, para onde ele foi, quem era esse homem. E as pessoas ali que moram naquele vilarejo, elas não querem dar entrevistas, elas não querem falar sobre ele, elas guardam um segredo. Como eu comentei com vocês, já faz 15 anos que o Nerone morreu e ele foi assassinado em praça pública, né, com um pelotão de fuzilamento pelos comunistas, tá? É aí que é válido a gente ressaltar que o Nerone ele foi morto no ano de 1944. Então a gente está ali num período em que a Europa está em guerra. E nessa região do sul da Itália, principalmente, é uma região que ela chegou a ser tomada pelos alemães, depois ela foi tomada pelos aliados, e ali, como era uma região montanhosa, muitos guerrilheiros comunistas ficavam ali por perto, né, e se encontravam ali perto da região. Então o Nerone, ele chegou a ser assassinado pelos comunistas. Os personagens dessa história, que são as pessoas que conheceram o Nerone, que vivem nessa região e que claramente escondem segredos. Entre esses personagens a gente tem o Dr. Aldo Meyer, que é o único médico ali da região, é um médico judeu. Ele não acredita mais em Deus, ele já tá ali bem desacreditado com a vida. Ele já viu muitas coisas ruins, inclusive na época que os alemães estiveram na região, ele precisou fugir, né, porque ele era um médico judeu, e as pessoas da região também não gostam muito dele, elas preferem acreditar em milagres do que acreditar na medicina. Mas ele vive ali há muitos anos. Quem trabalha para ele é uma moça chamada Nina Sanducci, que é uma camponesa que trabalha ali na casa dele, arruma a casa, faz comida, enfim. E a Nina, ela era amante do Giacomo Nerone. Ela teve um filho com ele, inclusive esse garoto hoje tem seus 15 anos, né? Porque quando o Nerone foi assassinado, ela tinha acabado de ter o bebê. E aí ela tem esse filho que é o Paolo Sanducci. Só que ela é uma amante, porque o Nerone nunca se casou com ela. E esse é um dos motivos também que ninguém entende. Por que ele não se casou com ela, já que aparentemente eles eram apaixonados? Outro personagem é o Padre Anselmo. O Padre Anselmo é o único sacerdote ali da região, do vilarejo. E ele é um sacerdote meio que abandonado pela igreja. O Vaticano simplesmente mandou ele para essa região há muitos anos atrás. Hoje ele já é bem velho. Ele não tem muita instrução, ele também não tem uma verba para poder ajudar ali na região. Então ele é um homem que basicamente é considerado um padre, porque as pessoas ficam com dó de denunciá-lo, mas ele já vive com outra mulher, enfim, gente, ele já saiu ali, ele já se desvirtuou da igreja há muito tempo. A padrona dessa cidade, que é uma moça muito rica, que é a única ali rica da região, né, porque o resto é todo mundo muito pobre, ela é uma condessa inglesa, que viúva, né, já ali de meia idade, e o marido dela morreu quando eles eram ainda muito jovens, e ela ficou ali com aquela fortuna, sem saber muito bem o que fazer, e ela descobriu nesse vilarejo um lar, então ela construiu ali a sua mansão, e ela ajuda ali as pessoas concedendo empregos como empregados, enfim, ela é a padrona ali da cidade. À medida que a gente vai acompanhando essa investigação do Meredith, a gente vai descobrindo quem era esse homem, esse Giacomo Nerone. A princípio a gente não sabe de onde ele veio, qual a origem dele, porque ele chegou ali no vilarejo por volta de 1943, então um ano antes dele ser assassinado. Ele chegou em uma noite, baleado, bateu na casa da Nina ali, ele precisava de ajuda, ela acabou acolhendo aquele homem, então eles não sabem muito bem de onde ele veio, mas aparentemente ele é um oficial desertor.
né? É o que eles imaginam que ele seja. Então a Nina, e juntamente com o Dr. Meyer, eles vão cuidar desse homem, né? E à medida que ele vai melhorando, ele vai virar uma espécie de benfeitor ali na região. Todo mundo vai gostar muito dele, porque ele vai fazer de tudo para ajudar aquela população. Então ele vai trabalhar onde ele pode, ele vai ajudar os doentes. Se alguém tá precisando de remédios, ele faz o impossível para conseguir. Se alguém tá sem comida, ele faz o impossível para conseguir. Porque se essa já era uma região muito pobre, vocês imaginam na guerra, que os homens tinham que se alistar, ficavam mulheres e crianças, não chegavam mantimentos. Cada hora eles estavam sendo dominados por alguém. Então, os alemães, e aí depois os aliados, e depois os comunistas. Então era uma vida ali muito complicada para essa população. E as pessoas se apaixonaram por ele, né? Porque tudo que elas precisavam, o Giacomo Nerone dava um jeito de conseguir. Ele era realmente um benfeitor. E o Dr. Meyer também, assim, mas ele tinha uma espécie de ciúmes. Primeiro porque nessa época daí ele começou a ter um caso com a Nina, né? O Nerone começou a se envolver com a Nina. E o Dr. Meyer sempre foi apaixonado pela Nina e ela nunca correspondeu, então ele tem um pouco de ciúmes desse homem. Além disso, ele tá ali na região há muito tempo e aquela população nunca acolheu ele da mesma forma que tá acolhendo esse desertor que acabou de chegar. Então, o Dr. Meyer, ele tem ali um certo ciúmes do Nerone. E como eu disse, o Dr. Meyer, ele precisa fugir quando os alemães chegam ali na região, né? Porque ele é judeu, ele pode ser mandado para uns campos de concentração. E o Dr. Meyer acaba se juntando aos comunistas, né? Ele vai para a guerrilha junto com os comunistas. E aí a gente vai lembrar, então, quem que matou o Nerone? Foram os comunistas. Então, à medida que a gente vai tentando preencher essas lacunas junto com Meredith, a gente vai descobrindo quem é que foi esse homem. O livro ele faz uma grande crítica à igreja, principalmente à questão burocrata e política que existe dentro do Vaticano e que acaba por muitas vezes ocultando a verdadeira missão, né, da religião. Um ponto aqui muito importante que o autor traz, que quando o Meredith ele chega ali na região para poder fazer toda essa investigação, existe um homem, um pintor que está hospedado na casa da condessa. E esse homem se chama Nicholas Black, é um inglês e ele é um pintor assim bem medíocre, ele nunca teve sucesso na vida. Enfim, ele tá ali vivendo junto com a condessa como um hóspede, né? Os dois não são propriamente amigos, mas eles têm ali uma troca de interesses. Bom, o Nicholas Black, ele começa a ter um envolvimento, na verdade, mais da parte dele, né? Ele começa a ficar apaixonado ali, encantado com o jovem Paolo, que é o filho do Nerone com a Nina. Bom, ele começa então a seduzir este garoto. Lembrando que o Paolo, ele tá ali com seus 15 anos. E quando o Meredith ele vê tudo isso, ele fica completamente inconformado e abismado, né, com essa aproximação dos dois. Ele fica não só pela idade, mas principalmente pela questão homossexual. E aí os dois vão ter várias discussões a respeito da homossexualidade e, enfim, o Meredith com aquela cabeça super fechadinha de sacerdote da década de 40, né, que vê ali um homem homossexual. E o Nicholas Black, na visão de uma pessoa que já sofreu os mais diversos preconceitos e que não consegue ser quem ele é e que já está desacreditado de Deus há muitos anos. Então, os diálogos dos dois, as discussões que eles têm, é realmente, assim, muito impactante e eu acho que é o que me ganha nessa leitura. Os diálogos, as discussões que os personagens têm entre si sobre a vida, sobre a religião, sobre política, é muito rico. Fora isso, a gente tem a questão do Meredith estar ali de cara com a morte, então ele tá prestes a morrer, ele tem ali pouquíssimo tempo de vida. E pela primeira vez ele está tendo contato com pessoas, ele está se aproximando de pessoas e descobrindo, né, como é o amor, porque na verdade como ele ficou a vida inteira trancado nos livros, ele não sabe como as pessoas amam, ele não sabe nem mesmo ele próprio amar. O desfecho da história não é um super acontecimento, né, não é algo que te surpreende, mas ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, o que me ganhou neste livro são os diálogos, são essas discussões que os personagens trazem.
essas autodescobertas que todos os personagens vão tendo sobre si mesmos. Esse livro também teve uma adaptação para o cinema, né, no ano de 1977, chamada também Um Advogado do Diabo, né, uma adaptação alemã. Só que depois que o filme do Keanu Reeves, o filme de Hollywood, ganhou um mundo aí, esse filme ficou meio apagado. Por conta do nome, acaba sendo esquecido e é um filme bem complicado de se encontrar. Bom, gente, leitura incrível, muito gostosa, eu recomendo demais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até a próxima!